Oi, pessoal. Então, nossa aula complementar da aula de gastrite e gastropatias é sobre essa personagem super importante, a Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori ela foi descoberta no início da década de 90, final de 80 para 90, e ela foi um fato muito importante na história da medicina. Inclusive, os descobridores da Helicobacter pylori ganharam um prêmio Nobel de Medicina em 96. Por quê? Porque a Helicobacter ela se provou um fator importantíssimo relacionado à úlcera péptica, né? Tanto úlcera gástrica quanto úlcera duodenal, ao câncer gástrico e também ao linfoma Malte, tá? E sendo esse cofator tão importante nas doenças gástricas, ela desde então merece um protagonismo dentro da gastroenterologia. Então, a H. pylori ela acomete cerca de 50% da população mundial, ela tem maior prevalência nas regiões de menor nível socioeconômico, também relacionado a regiões com baixo saneamento, países em desenvolvimento, relacionado a lugares com uma densidade habitacional aumentada, uma superlotação familiar, quando as famílias são muito numerosas, morando em casas ou cômodos pequenos, tá? E também relacionado a compartilhamento de camas e também o número de irmãos. Então, a gente sabe que principalmente a transmissão ela é de pessoa para pessoa, então uma pessoa contamina a outra, tá? Também relacionado a algum envolvimento em alimentos contaminados. Essa transmissão intrafamiliar ela ocorre via oral, tá? Então, compartilhamento das coisas mesmo. E no Brasil tem uma prevalência bem alta, com taxas elevadas de até 97,9%, quando foi feito um estudo populacional na região amazônica. A bacteriologia patogênese, então a gente sabe que é uma bactéria gram-negativa, micoaerófila, com um formato espiral e com múltiplos flagelos unipolares. A gente vê que tem esses flagelos aqui nessa representação, né? Que a gente vê esse flagelo unipolar, e esse formato ele se deve para facilitar que essa bactéria ela se mova na camada de muco do estômago, aquela que a gente viu lá na sala beta, né? A representação lá. E também ela acaba se protegendo do pH gástrico, que a gente sabe que é muito ácido, né? Então, a gente considera os fatores de adaptação, esse fato dessa mobilidade, a expressão de alguns fatores de adesão, que ela consegue se aderir à mucosa gástrica, e também a produção da urease. A urease ela é uma enzima que promove então a hidrólise da ureia e leva à produção da amônia, e então opera como um receptor de íons de hidrogênio. Isso neutraliza o ácido ao redor do organismo. Lembra que a gente tinha a liberação do hidrogênio, né, para a luz do estômago, para então se ligar ao cloro, né, e fazer o ácido clorídrico? Então aqui ela tem a capacidade de pegar esse hidrogênio e neutralizar, então não se forma aquele ácido clorídrico dentro da luz do estômago. Então esses fatores de adaptação são chave para a bactéria conseguir se desenvolver num ambiente tão inóspito, né? Até essa época da descoberta da H. pylori, pensava-se que não existia qualquer micro-organismo que pudesse sobreviver no ambiente do estômago. Então, existe essa interação chave entre a bactéria e o epitélio gástrico. Também tem a participação aqui de um segmento do DNA bacteriano, com ilhas de patogenicidade, principalmente essas CAG-PAI, e 60% das cepas ocidentais podem possuir essa ilha de patogenicidade, e ela está mais relacionada ao desenvolvimento da úlcera péptica e do câncer gástrico. Então, se a gente fizesse um estudo
genético, né, das bactérias que faz essa população desse ambiente gástrico, 60% poderia ter essas ilhas de patogenicidade que estão mais relacionados ao desenvolvimento de úlcera péptica e câncer gástrico, ou seja, elas são cepas mais perigosas, né? Tem esse outro gene, que é o VAQ-A, que ele codifica a produção da toxina vacuolizante e também tem um fator importante de virulência, ou seja, de causar doença, tá? A infecção, ela causa inflamação em todos os infectados. Pode causar hipocloridria, né, que ajuda então na sobrevivência do organismo, ou hipercloridria em fases mais tardias, dependendo da gravidade e da distribuição dessa gastrite, né, dessa inflamação da mucosa gástrica. Então, existem 3 possíveis mecanismos responsáveis pela lesão ocasionada da H. pylori. A H. pylori ela produz toxinas que lesam a mucosa, como a própria urease, que converte ureia em bicarbonato e amônio. Uma resposta imune da mucosa com inflamação local crônica e atração de fatores quimiotáticos. A quantidade de gastrina, lembra da gastrina, que é um outro fator secretado, né, lá no estômago, pelas células G do estômago, que tem essa função endócrina, né, de também estimular a produção do ácido clorídrico. Então, a quantidade de gastrina ela aumenta e gera então o aumento da secreção gástrica por redução da produção da somatostatina. Com isso ocorre então o aumento da produção do ácido clorídrico no antro gástrico e é o mecanismo responsável por muitas úlceras pépticas duodenais, tá? A bacteriologia patogênese. Então, nos estágios iniciais, ela é mais frequente no antro gástrico e com a evolução a gente vê então gastrite também no corpo e posteriormente a presença de atrofia gástrica. A atrofia, eu comentei em algum momento lá da nossa outra aula, que é já uma alteração histológica da mucosa gástrica, que pode ser considerado um fator de risco para desenvolver câncer gástrico, tá? E também a redução da secreção ácida. Bom, como a gente faz o diagnóstico? Essa parte é bem importante, tá, gente? Como que a gente faz o diagnóstico para saber se o paciente tem ou não a presença da H. pylori? Então, a gente tem o teste rápido da urease, né, que é um dos testes endoscópicos. Ele é rápido, de fácil realização, é de baixo custo, tem uma boa acurácia, com sensibilidade de 90% e especificidade de 95%. E na presença da urease produzida pelo H. pylori, a ureia é convertida em amônia, resultando num pH, na mudança do pH, e então aquela solução em que coloca aquela amostra da biópsia, ela muda de cor, tá? E aí são coletadas amostras do corpo e do antro, e esse exame é feito durante a endoscopia, tá? O paciente vai lá e é submetido a uma endoscopia, e aí o médico ele faz geralmente 2 a 3 coletas, né, de amostra, então do corpo e do antro, e aí coloca numa solução, num potinho pititico assim, que essa solução geralmente ela muda de cor. Então, pode mudar, por exemplo, de transparente para rosa ou para azul, tal, depende da reação química que está ocorrendo lá, tá? Muito utilizado, é o que mais a gente vê quando vocês veem o laudo da endoscopia, tá escrito lá, teste da urease positivo, teste da urease negativo, é esse teste aqui, tá? A gente tem também, então, a histologia, né? Ou seja, essas amostras que foram coletadas no estômago podem ser enviadas para análise anatomopatológica e é um excelente método também, né? Tem uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 98%. Além da presença ou não da bactéria, a gente consegue ver inflamação, atrofia, metaplasia intestinal, neoplasia, então excelente, né? A gente precisa, inclusive, de um outro médico especialista, que é o patologista, para avaliar essas amostras. Então, podem ser colhidas 3 biópsias da incisura angular, da grande curvatura do corpo e do antro, ou 5 biópsias de antro e corpo, pequena e grande curvatura e incisura angular, certo? Bom, aqui é uma foto, ó,
da presença, então, da H. pylori na histologia, né, na mucosa aqui do estômago. Um outro teste endoscópico que a gente tem é a cultura. Isso, assim, é bem raro, tá? Nunca vi ter essa necessidade. Ele é muito útil para casos muito complexos em que a gente tem uma resistência muito grande aos tratamentos da H. pylori. Então, para a gente fazer um antibiograma, né, para ser avaliado quais antibióticos aquela bactéria é sensível, tá? Também feita a biópsia, tem ótima especificidade, a sensibilidade pode ser variável e é um método complexo e dispendioso e geralmente não é necessário, tá? É um último recurso em caso de um paciente que está muito resistente aos tratamentos que a gente já tem, tá? Aqui, então, é uma apresentação endoscópica que pode ser típica da presença da bactéria. A gente não consegue, lógico, fazer diagnóstico só olhando, né? Tem que fazer ou o teste da urease ou a biópsia, etc. Mas essa nodulação aqui, ó, tá vendo? Aqui é o antro, ó, aqui é o piloro, né? Essa região aqui é o antro, então aqui é a transição corpo-antro, e a gente vê essa nodulação que ela pode ser altamente sugestiva da presença da H. pylori, tá? Bom, e aí a gente tem alguns testes não invasivos, né? Então, testes que não são feitos na endoscopia. Por exemplo, a sorologia. Sorologia a gente vai, então, procurar anticorpos IgG e IgM, tá? Principalmente, então, IgG. Tem uma sensibilidade boa, uma especificidade mais ou menos, só que a gente não consegue definir infecção ativa, não consegue definir se o paciente realmente está contaminado naquele momento. Por quê? Porque é a presença de anticorpos, tá? Então, esse exame ele pode ficar positivo depois de meses ou até anos, depois de uma infecção por H. pylori. Então, a gente não usa para diagnóstico, nem para segmento. Isso daí seria mais num caso de um estudo populacional, alguma coisa assim, tá bom? Então, e aí a gente tem também como teste não invasivo, né, o teste respiratório da ureia marcado com carbono 13 ou 14. É um método excelente. Infelizmente a gente não tem muita disponibilidade, mais em grandes centros atualmente, mas isso com certeza vai melhorar, tá? Por conta de custo, né? É um teste que geralmente não tem cobertura por plano e tudo mais, mas enfim, e claro, no SUS também não tem, né? Infelizmente. Mas é um método não invasivo de escolha para diagnóstico e confirmação da erradicação, ou seja, quando eu estou na suspeita da presença da bactéria ou depois do tratamento que eu preciso confirmar que eu tratei, que eu erradiquei esse problema, tá? Tem especificidade e sensibilidade muito altos e o teste ele se baseia na hidrólise bacteriana da ureia marcada com isótopo de carbono 13 ou 14 e ele é administrado via oral. Então, quando a bactéria produz aquela amônia, né, e expira então essa amônia com o CO2 marcado, a gente consegue detectar essas amostras no ar expirado, tá? Então, a gente tem aqui um outro teste que é muito bom, esse sim a gente tem aqui na nossa região, os laboratórios da nossa região fazem, tá? Não é um teste também coberto geralmente por plano de saúde, mas é um teste até relativamente acessível. Então, a gente faz a pesquisa do antígeno fecal pelo método ELISA, tá? Então, a gente pesquisa a presença do antígeno nas fezes. Ele é muito bom para confirmação e também para confirmação do diagnóstico e para confirmação da erradicação pós-tratamento, e ele é comparável ao teste respiratório, principalmente nessas situações que a gente não tem o teste respiratório disponível. Então, assim, excelente. Ao invés da gente ter que fazer uma nova endoscopia, fazer biópsia, né, para ir para análise, a gente pode fazer o teste de antígeno fecal, quando é um caso que a gente não precisa reavaliar com um método invasivo como a endoscopia, tá?
E aí, nesse slide, aqui nesse quadro, eu trago para vocês que existem algumas manifestações extradigestivas relacionadas à H. pylori. Vou falar mais as que a gente realmente tem mais dados na literatura, principalmente, então, considerando aí anemias, né? Então, anemia ferropriva, anemia por deficiência de vitamina B12, tem bastante relação a presença da H. pylori e o desenvolvimento dessas anemias, tá? A PTI também tem alguma relação, então, alguns casos de PTI que o paciente tem H. pylori, a gente faz o tratamento, assim, é um tratamento adjuvante, né? PTI tem um outro tratamento específico, geralmente com corticoide, etc. Na asma também existe alguma relação, tá? Pacientes com asma e infecção pela H. pylori. E quadros dermatológicos, aqui a urticária crônica, tá? Então, existe sim também alguma relação da presença da H. pylori, foi feita essa associação na literatura, tá? Os demais aqui são todos discutíveis ainda em análise, mas como a H. pylori tem linhas de estudo que também estudam ela como presença de uma microbiota natural do nosso organismo, a gente vai ver isso aí mais no futuro. Mas assim, a H. pylori é sempre uma aula em congressos que é super lotada, sempre todo mundo está muito interessado nesse assunto, porque é muito comum e a gente sempre tem alguma novidade sobre ele. Bom, e a gente tem algumas indicações, né, para fazer o teste, o tratamento do H. pylori. Então, aqui tem todas essas indicações. Então, doença ulcerosa péptica, uso de AS anti-inflamatórios, doenças extragástricas, o câncer gástrico, linfoma malte, dispepsia não investigada, dispepsia funcional, uso prolongado do IBP, pangastrite grave, gastrite atrófica. Eu vou falar um pouquinho de cada, tá? Então, vou falar um pouquinho de doença ulcerosa péptica. Quando a gente vê uma úlcera duodenal, né? Quando a endoscopia chega lá até a segunda ou terceira porção do duodeno, a gente vê geralmente ali no bulbo uma úlcera duodenal. 80 a 95% está relacionado com infecção de H. pylori, então toda vez que a gente vê a presença dessa úlcera, a gente indica o tratamento, tá? Relacionado então a uma hiperacidez e a colonização do antro vai levar a uma metaplasia gástrica do duodeno e ali ele pode ser colonizado e ali ele dá início então ao desenvolvimento de uma úlcera péptica, tá? Sempre a gente faz a pesquisa da H. pylori, mas nesse caso, quando a gente tem uma úlcera duodenal, mesmo que o teste da urease lá, que é feito no estômago, dê negativo, a gente faz o tratamento, tá? Pela presença da úlcera. E em qualquer fase da doença é indicado esse tratamento, mesmo se a úlcera estiver ativa, cicatrizada, complicado, não complicado. Outra indicação, então, o uso de ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais, então AS e ANES. Então, são considerados fatores de risco independente para a doença ulcerosa péptica, né, o uso crônico de AS e ANES. E nesse caso, é necessário erradicar o H. pylori antes do uso dessas medicações. Principalmente, claro, em pacientes com histórico prévio da úlcera péptica, mas esses pacientes eles merecem uma pesquisa, né, ver se há a presença da bactéria para então tratar, tá? O uso a longo prazo não é suficiente para prevenir a recorrência da úlcera, então mesmo que a gente faça essa profilaxia, a gente não pode garantir que não vai desenvolver a úlcera, então a gente sempre tem que ficar fazendo uma profilaxia nesses pacientes com uso contínuo de IBP. Então, esses pacientes são uma das indicações de uso contínuo de IBP. Aqueles pacientes aí que a gente vê direto usando omeprazol, pantoprazol, à torta e à direita, a gente tem que ver se essa é uma das indicações que aquele paciente tem. Se não é necessário na maioria das vezes, né? Então, doenças extragástricas. Então, lembra que eu mostrei aquele quadrinho para vocês, pensando em anemia ferropriva, anemia megaloblástica, né, por deficiência de vitamina B12, e também na púrpura, né, na PTI, púrpura trombocitopênica, a gente também
é indicado fazer a pesquisa e o tratamento da H. pylori se estiver presente. História de câncer gástrico prévio no paciente, né, individualmente ou em algum familiar de primeiro grau. Então, a presença da H. pylori ela é considerada o maior fator de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico. A erradicação ela reduz o risco do câncer gástrico, então por isso que a gente sempre indica a erradicação da H. pylori. E existem algumas estratégias de prevenção. Por exemplo, se tem um familiar de primeiro grau que tem uma história de câncer gástrico, a gente testa e trata se for necessário. Se tem uma história de gastrectomia subtotal, testa e trata se for necessário. Se tem uma história pessoal de câncer gástrico precoce, tratado por endoscopia ou cirurgia, testa e trata também. E presença de pangastrite, gastrite atrófica, metaplasia intestinal, também é uma indicação de erradicação da H. pylori. O linfoma MALT gástrico, né? MALT então seria o tecido linfóide associado à mucosa, né? O linfoma de tecido linfóide associado à mucosa. São 5% das neoplasias gástricas, tem um aumento progressivo e a erradicação do H. pylori é o tratamento de primeira linha, vejam bem. Tem tanta associação com o H. pylori que quando a gente vê o linfoma MALT, o primeiro tratamento que se faz é tratar o H. pylori e muitas vezes existe uma taxa de cura de 60% a 80% só com o tratamento da bactéria. Claro que tem alguns casos que vão evoluir com outros tratamentos, que que vai para equipe de hematologia, né? Mas essa parceria aí da hemato com a gastro nesse momento é importantíssimo, tá? E, obviamente, todos devem ser erradicados independente do estágio da doença. Então, tem linfoma MALT que ele já está com metástase e tudo, uma doença mais grave, mais avançada, ainda assim é necessário fazer o tratamento e a erradicação. Então, tem alguns pacientes com dispepsia não investigada. Dispepsia são os sintomas, né, de dor epigástrica ou de pirose, né? E aí você pode, então, em casos que não é necessário fazer endoscopia, né? Que a gente não tem sinais de alarme para fazer uma endoscopia, um exame mais invasivo, você pode fazer um teste não invasivo. E muitas vezes a presença da H. pylori ela está associada a esses casos dispépticos, né? De sintomas dispépticos, principalmente então pensar fazer esses testes não invasivos, né? Em adultos com menos de 50 a 55 anos, sem sinais de alarme, ou seja, emagrecimento, disfagia, né, anemia, e sem história familiar de câncer gástrico, história familiar ou pessoal, né, no caso, lógico, tá? E aí nesses casos que a gente não há necessidade de investigar com exame invasivo, pode fazer o teste não invasivo, e se H. pylori presente, é uma boa tratar, porque melhora também os sintomas. A dispepsia funcional, que é quando a gente tem esses sintomas dispépticos sem uma doença orgânica, também a presença da H. pylori. Vamos supor que você chegou no momento que até fez a endoscopia, viu que não tem uma doença ativa, mas na pesquisa da H. pylori, no teste da urease veio positivo, você trata também e geralmente existe uma certa melhora daqueles sintomas em até 6 meses, tá? E agora vem a parte do tratamento. Eu preciso que vocês saibam isso também, ó. Esse tratamento de primeira linha, isso daí todo médico precisa saber, porque não é necessário você encaminhar um paciente para um especialista para tratar H. pylori, tá? Como é uma doença muito comum, médico generalista também deve saber tratar. Bom, o tratamento então de primeira linha, esse aqui eu preciso que vocês saibam, tá? Esse primeiro tratamento aqui. Então, o IBP em dose padrão, a gente tem todos esses IBPs aqui, a gente sempre passa eles 2 vezes ao dia por 30 dias, tá? E o antibiótico, que é o agente principal aqui do tratamento, olha só, por 14 dias, tá? Amoxicilina e claritromicina. Aqui saiu 10 dias, mas são 14 dias, tá, gente? Então, a amoxicilina 1 grama de 12 em 12 e a claritromicina de 12 em 12, os dois por 14 dias, tá?
Em pacientes alérgicos à amoxicilina, a gente tem outras formulações. Então, ó, furazolidona com claritromicina, o bismuto com tetraciclina e metronidazol. Entretanto, essas outras linhas aqui de tratamento, elas são consideradas menos eficazes. Então, a gente tem que tentar fazer a primeira linha funcionar, tá? Inclusive, tem já as formulações prontinhas na farmácia também, que já vem lá com os blisters, né? Com as medicações de manhã e de noite, bem orientado, mas é bom você orientar o paciente que o tratamento ele é meio pesadinho, porque você tem bastante antibiótico, vai durar 14 dias e ele tem que manter o IBP, completar os 30 dias para o tratamento da gastrite, tá? Então, sim, importante ter essas orientações. Existe, então, risco de falha, por quê? Porque, às vezes, o paciente ele não tolera o tratamento, então você tem que orientar ele bem, tá? Não orientamos, então, fórmulas manipuladas, a não ser naqueles medicações que que é difícil de encontrar, né? Bismuto, tetraciclina, às vezes não é fácil de encontrar a medicação pronta. Resistência microbiana, falha de adesão, eventos adversos, tá? Esses eventos adversos, eles em geral são leves. Pode ter aquele paciente que vai evoluir com um pouco de diarreia ou com um pouco de dor ou um pouco de náusea por conta da amoxicilina, principalmente, tá? O controle da erradicação, ele é essencial, então deve ser realizado aí pelo menos após 4 semanas do tratamento. Então, eu terminei o tratamento, eu espero pelo menos 4 semanas, né, para fazer o teste de erradicação. A gente dá preferência, então, quando é um caso que a gente não precisa reavaliar endoscopicamente, uma úlcera ou um câncer gástrico, alguma coisa assim, a gente então faz os métodos não invasivos. O método o teste respiratório, ele é o tratamento de escolha, mas a gente também tem aquele teste do antígeno fecal, que é excelente também. E o controle endoscópico seria então com estudo histológico e o teste da urease, tá? A gente faz os dois para ter certeza que erradicou, se for o caso de fazer a endoscopia, certo? Gente, era isso, tá? Não esqueçam de responder as questões e a gente se vê. Até mais. Acabamos.